Boa noite, amada Igreja do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Que nós possamos estar verdadeiramente preparados para esse dia, vivendo esse glorioso momento que Deus preparou para cada um de nós. Quem verdadeiramente somos? Glória a Deus. Peço ao pastor que leia 1 Pedro 2,9, ele conhece de cor e salteado já essa palavra. Mas peço que ele leia e logo em seguida possa orar. Glória a Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Pai Santo e Eterno, pelo beneplácito, pela honra que nos concedes de que aqui nos reunamos em teu nome congregados, já tenhamos desenvolvido 5 minutos de oração, já tenhamos tido a linda e maravilhosa ministração, os lindos e maravilhosos louvores. Nesse mesmo ritmo, Pai, concede a tua serva, pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, que ela tenha a mesma desenvoltura e que nós possamos nos saciar e beber dessa água que será derramada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu nos trago hoje a refletir sobre esse tema. Quem verdadeiramente somos? Porque se a gente for analisar, há vários ângulos dessa pergunta. Quem verdadeiros somos para Deus? Acabamos de ler aqui. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou. Se nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo, aos olhos de Deus, nós somos isso aqui. Tudo isso aqui que Deus está, e muitas outras coisas mais que no decorrer do culto nós estaremos desenvolvendo. Quem nós somos para Deus? Quem verdadeiramente somos para Deus? Se nós não nascemos de novo, nós somos o quê? Criaturas, criação do Senhor. Nós queremos ser filhos, temos que nascer de novo. Queremos andar segundo os seus preceitos, temos que viver a sua palavra. Quem verdadeiramente somos? Quem verdadeiramente somos os nossos próprios olhos? Quem você acha que você é? Olhando para si mesmo e sendo verdadeiro naquilo que você vê. Não querendo iludir, que a gente não engana nem a Deus, né, irmãos? Que a gente mesmo. A gente quer falar uma coisa, a gente não é aquilo que está falando, porque a gente sabe quem... Nós sabemos quem nós somos realmente. Nós sabemos. Quem nós somos quando vem a adversidade? Quem é que você é quando vem algo de encontro àquilo que você realmente... Quem nós somos quando vem a tribulação? Quem nós somos quando nós temos abundância na nossa vida? Quando nós conquistamos algo maravilhoso, assombrosamente maravilhoso para a nossa vida. Quem nós somos? E eu trago você a refletir sobre essa realidade da nossa vida. Porque eu não posso falar por ninguém. Eu posso falar por mim mesma. E você pode falar por você. Eu não posso dizer quem você é realmente. Posso falar à luz da palavra. Aquilo que os meus olhos estão vendo, aquilo que eu vejo nos frutos da sua vida. Mas, perante Deus, nós vamos ter muitas surpresas no céu. Muitas surpresas no céu. Aqui foi para nós abrirmos com relação ao o que Deus preparou para que nós sejamos. Isso tudo aqui. E eu peço a você que abra em Efésios 1. Efésios 1, de 11 a 14. Eu vou ler para vocês aqui. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperam em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha que coisa linda que nós somos em Cristo. Tudo isso aqui, irmão, e muito mais, se você for ler o que Deus nos chama na Bíblia, isso é o que nós verdadeiramente temos que ser na presença do Senhor. 2 Coríntios, não precisa abrir, 5,17 diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida, a velha pessoa acabou e a nova vida teve início. Efésios aí mesmo, 1,4 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele, irrepreensíveis. Deus nos chamou para tudo isso, irmãos. Deus nos chamou. Quem verdadeiramente somos como pessoa, quem verdadeiramente somos como adoradores, quem verdadeiramente eu sou em casa. Porque não adianta eu botar uma máscara em onde eu for, e se em casa eu não sou aquela pessoa que eu digo que eu sou, que eu quero que as pessoas saibam. Porque é em casa mesmo que você vai saber quem realmente você é para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. É aí que nós realmente mostramos quem verdadeiramente somos. Quem é que nós somos? Nós podemos dizer: eu sou amigo de Jesus, eu sou co-herdeiro de Jesus, compartilhando a herança com Ele. Eu sou um membro do corpo de Cristo, eu sou um santo justificado, redimido e perdoado. Eu sou completo em Jesus Cristo, eu sou uma nova criatura, eu tenho acesso direto a Jesus. Nós temos acesso direto a Ele. É isso que Deus vai falando sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. E a gente vê que às vezes, nós olhamos para nós mesmos, muitas vezes nos cobramos demais com relação, vou falar aqui do culto das mulheres, as mulheres são experts em se cobrar demais. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a gente tem... Reputação é importante, irmãos. A Bíblia fala sobre isso, né? Se a gente for analisar, Provérbios 22:1 fala assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. A palavra de Deus fala sobre nós temos uma boa reputação. Mas a boa reputação está ligada ao caráter, ao que a pessoa vive, ao que ela é diante de Deus. Eu peguei aqui umas definições sobre reputação. É o que os homens pensam de nós. Isso é reputação. Caráter é o que Deus sabe de nós. Os homens mostram seu caráter de maneira mais clara nas trivialidades. A gente mostra o nosso caráter nas coisas menores, irmãos. Nas coisas pequenas, quando não estão sendo observados. Caráter tem a ver com os valores que cultivamos no íntimo, os quais nos obrigam a praticar mesmo sem ninguém para observar. Isso é caráter. É o que eu faço quando ninguém está vendo. Reputação é o que os outros veem. Caráter é o que eu faço quando ninguém está vendo, porque eu devo a Deus, eu amo a Deus, então eu não vou realizar esse tipo de coisa porque eu tenho caráter. Eu não vou fazer, mesmo que ninguém esteja... mas ninguém está vendo. Eu tenho caráter de fazer. Não vou fazer esse tipo de coisa. Vou viver a palavra de Deus. Então, quem verdadeiramente nós somos? Quem deixa de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado não está preocupado com o caráter, mas somente com reputação, ou seja, com o que pensam dele. Será que nós somos esse tipo de pessoa? Eu falo isso para a minha vida, que a gente se preocupa muito. Zelar pela reputação é bom, não podemos falar contra isso, até porque a palavra de Deus nos ensina a dar valor a ela, através do Provérbios que eu falei para você. Um bom nome, uma boa reputação, ela é um dos maiores tesouros que podemos cultivar. Mas é aquilo que falei. No entanto, deve ser extensão do caráter que nós temos diante de Deus. E não uma forma de enganar os outros, para os outros acharem: eu sou uma mulher de Deus. As pessoas acham. Cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. A gente não tem que se preocupar com os outros. Claro, como eu falei, a gente se preocupa porque é uma extensão da nossa vida. Tem que ser. Mas eu não vou fazer porque porque o pastor está na sala, porque o pastor chegou na igreja, agora eu não posso fazer isso aqui, não posso brincar disso aqui, não posso fazer isso aqui. Se está querendo ter um Deus, você pode, agora para o pastor não. Irmão, se eu não posso fazer na frente do pastor, que pode nem estar me vendo,
Imagine Deus que não deixa de nos ver nenhum minuto do nosso dia. Então, quem verdadeiramente somos? Eu vou falar aqui o que Deus quer de nós. Vou falar aqui de 3 mulheres rapidamente sobre... Sabe aquilo que eu falei sobre a mulher se cobrar demais? Como hoje é o culto das mulheres, é bom que o homem entenda bem a mulher. Vejam esse lado da mulher. A mulher se cobra demais. Nós vamos já entrar aqui também no Provérbios 31, né? Que é o referencial. Qual é a mulher que não quer ser a mulher de Provérbios 31? Tem alguma aqui? A gente vai orar para você virar mulher. Em nome de Jesus. Porque é um referencial que nós temos, pelo menos como cristãs. Quem não é cristão, o problema é seu. Eu não estou obrigando ninguém a ser. Quem nos convence é o Espírito Santo. Amém? Então, assim, nós vamos ter 3 mulheres que passaram por dificuldades grandes em suas vidas. 3 mulheres. Vou falar aqui as 3. A mulher que cometeu adultério, que era pecadora. Segundo, não diz isso na palavra, a pecadora, não, ela cometeu adultério. A mulher encurvada, que de 18 anos estava ali enferma. E a samaritana do poço. Todos nós conhecemos essas 3 mulheres. E a gente vê, a mulher que cometeu adultério, a gente vê assim que ela foi pega em flagrante adultério. E foi jogada ali no meio de todo mundo. Só não pegaram o adúltero, né? Mas ela pegaram, né? Colocaram ela ali no meio de todo mundo. E ela não abriu a boca. Ela não falou, não deram chance para ela se justificar, não deram chance para ela dizer por que aconteceu aquilo. Se você for analisar, irmãos, na vida de antigamente, hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia, na nossa cultura, a cultura deles é muito diferente da nossa. Eu não sei se até hoje, mas naquela época, uma mulher não tinha voz, não tinha vez. Por exemplo, deixa eu falar aqui de Davi, quando adulterou lá com Betseba. Ele estava no alto do seu palácio, e do alto ele viu Betseba tomando banho. Ela estava na casa dela, irmão, ela podia tomar banho onde ela quisesse. Ele tinha que estar na guerra, não era ela que tinha que tomar banho, eu vou me esconder, ela estava na casa dela. E ele falou assim, mande buscar. Ela não tinha voz de dizer, olha, eu não vou, porque eu sou esposa de Urias, eu sou uma mulher casada, você não tem... Não, ele não tinha, ninguém tinha. A mulher não tinha autoridade de dizer, eu não quero ir. Ela tinha que ir. Ele era rei. Então, ela não tinha autoridade nenhuma, ela tinha que ser, querendo ou não. E por que Deus, a misericórdia de Deus foi tão grande com a vida dessa mulher, que ela foi mãe de Salomão, sucessor do reino. Porque Deus sabia o que está acontecendo. Às vezes a gente tem uma visão, né, deturpada. E aqui se coloca no lugar dessa mulher. As mulheres não tinham autoridade. Até hoje, em muitos lugares lá do Oriente, as mulheres são espancadas, elas não têm voz e vez, e ninguém pode fazer nada. O cara pode bater na mulher dele na rua, que ela não tem voz e vez. Ela só tem que apanhar calada. Não estou dizendo que isso é certo, em nome de Jesus, isso é completamente errado, mas é o que acontece nessas culturas. Imagine naquela época também, aquela mulher em adultério. Quem é que estava realmente adulterando? Era ela? Posso dizer que não. Porque a mulher se submetia ao que o homem mandava. Não era o querer dela. Ela não estava ali para seduzir os homens e trazer eles para adulterar. Eles queriam. E ali ela era uma pecadora, ela não teve vez e voz, ela não pôde dizer, olha, mas quem estava comigo era o fulano, por que ele não está aqui comigo também? Porque ele estava adulterando. Então, assim, ela não tinha vez e voz naquele... Aquela mulher encurvada, 18 anos, irmão, olhando para o chão. Eu pergunto para você, há 18 anos atrás, o que você fazia há 18 anos atrás? Você já imaginou que 18 anos é mais do que muita gente que está aqui que não tem idade para isso? Por exemplo, a Vitória ali não tem 18 anos. O Caio ali não tem 18 anos. O Davi não tem... Nem o Guilherme ainda tem, né? Nem o Guilherme tem 18 anos, gente. 18. Você imagina, Guilherme? Não tem nem 18. Passar 18 anos da tua vida olhando para o pé das pessoas, não poder olhar no rosto, não poder olhar o céu. Para olhar o céu, acho que ela tinha que se deitar no chão e se virar, irmão. Mas as dores que essa mulher sentia. 18 anos ali, encurvada, oprimida pelo inimigo. A samaritana do poço, uma estrangeira,
que ia ali naquele horário para pegar água. 3 mulheres. Aí a gente pergunta, o que que Jesus fez? O que ele disse? Como ele se comportou? Que lição ele nos ensinou com essas 3 mulheres? Como eu falei, a gente se cobra demais. Olha o que Jesus as tratou com dignidade, as curou, não apenas dos seus males, mas da invisibilidade que elas viviam. Social, agiu com amor. Irmãos, que nós não construamos as nossas identidades com base no que os outros dizem que nós somos. Não se cobre demais. Os outros dizem que nós somos, mas sobre o que Jesus diz quem nós somos. Construa sua identidade, mulher, homem, criança, seja quem você for, no que Deus diz sobre você, não no que os outros pensam. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros pensam, porque o outro falou isso, aí eu vou não, você vai ter que se retratar comigo porque você falou isso de mim. Irmão, eu estou muito preocupada com o que os outros pensam. Eu me preocupo com o que Jesus pensa de mim. Quantos homens não foram mortos, caluniados, injuriados, a palavra de Deus fala, regozijai-vos quando mentindo disserem todo mal contra vós. Grande é o teu galardão. Mulher, não construa sua identidade em cima do que os outros acham de você. Você tem que ter certeza de quem você é na presença do Senhor. Deus te chamou para isso. Uma mulher de Deus põe Jesus no centro da sua vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Pense assim, irmão, cada mulher de Deus tem sua própria personalidade. E você deve servir a Deus com os dons que Deus te deu. Às vezes a gente olha assim, poxa, mas fulana é usada dessa maneira. Porque cicrana, Deus faz assim, irmã, você tem a sua individualidade, Deus vai te usar do jeito que você é. Se você é uma nova criatura, Deus vai te usar. Às vezes Deus pega uma pessoa assim só para ser intercessora, está ali no oculto. A pessoa pode dizer assim, mas não faz nada, não faz. Irmão, você está cobrindo a igreja, você está cobrindo irmãos em oração, e não existe diante disso um inferno inteiro. Não pode contra uma oração de uma adoradora. Então nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que ser usadas, ter nossa personalidade e servir a Deus com dons que Ele nos dá. Ama Deus de todo o teu coração e crê nele. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Procura fazer sempre o bem. Seja sábia, seja sábio diante do Senhor. Use os dons que Deus lhe deu. Deus lhe deu. Nós podemos procurar dons, sim. A palavra de Deus fala na palavra isso. Procurai com zelo os melhores dons. Nós podemos procurar. Vai de nós. Aí eu almejo tanto isso, eu quero tanto isso, e você pode. Não é errado você galgar, querer mais, não. Tem a mulher de Provérbios 31. Vamos ler lá, que é muito interessante. Provérbios 31. Que direi, filho meu? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui, 10, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite, já se levanta, e de mantimento a sua casa, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Um tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos usando vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quanto se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercantes. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e instrução da bondade está na sua língua.
Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Meu Deus, que padrão. A gente olha assim, Senhor, como eu posso ser essa mulher? Se a gente olha aqui, a gente vê o quê, irmão? Quase que a perfeição pura de uma mulher. E a gente se compara com quem? Com ela. Ou você nunca se comparou? Eu me comparo. A gente, querendo ou não, que a gente que é mulher, né? A gente acaba se comparando com essa mulher. E o pior, a cobrança dos homens em cima das suas mulheres para que seja uma mulher de provérbios. Você tem, amém? Não, não tem? Tem, irmãos. Ah, vou dizer que não tem. Tem, mas como tem? Poxa, olha aqui, ela. Aí o fogo dela não se apaga, a lâmpada dela não se apaga de noite, mulher. Eita Deus, eu quero essa lâmpada acesa. É, meu irmão, você quer mulher de Provérbios 31? Quantos homens querem? Então seja Jesus Cristo na vida delas. Morra por ela, ame, dê sua vida por ela. Aí você vai ter uma mulher de Provérbios 31. Porque é fácil cobrar, né, irmãos? Mas é difícil ser. Nós temos pegadinha. Vocês sabem como eu sou, né? Nada de graça. Só a graça. Que nem de graça foi. Foi de graça, mas teve valor, tá? Então, assim, a gente tem que entender que é um alto padrão para a nossa vida. Se a gente fosse analisar, irmãos, mas se você fizer, entenda uma coisa. Nós temos que entender uma coisa. Que nós nos esforçamos para ser. Mas é muita cobrança. A gente não pode cobrar isso. Porque eu vou já daqui a pouco dar um exemplo sobre relação a isso, é muito tremendo. E eu estava vendo aqui, estudando, né, fui estudar sobre, quando ele fala assim, o seu valor muito excede o de finas joias. Lá no original, eu fui estudar e eu entendi que, de ver se eu acho que ele compara essa mulher, essas finas joias, no original são as pérolas. São as pérolas. Ele não está falando das finas joias. Isso aqui é uma tradução, então ele bota finas joias. Mas no original, ele fala de pérolas. Pérolas polidas. O pastor ainda foi mais ainda. E essas pérolas significam uma mulher de força, eficiente, rica e, sobretudo, uma mulher de valor. Por isso que ele fala aqui, muito excede. Quem achará? Porque ela tem valor. Tem muito valor. E aí eu vi um estudioso que ele se converteu, ele é judeu. Eu acho que muitos já viram que ele é um magrinho. E ele sempre traduz do hebraico e ele vai explicando sobre isso. Eu acho que a Celi já vê, ele sempre, é muito lindo o que ele fala. E eu vi o que ele falou sobre essa mulher virtuosa. E ele falou assim, os sábios dizem que a mulher foi criada como uma dose extra de sabedoria e compreensão. Não é só uma intuição feminina, é a capacidade de entrar em algo e compreender internamente. Mas por que comparar o valor da mulher com o das pérolas? As pérolas surgem quando um corpo estranho invade a ostra. Acho que teve até uma pregação da presbítera, que ela falou sobre isso. Levando-a a cobri-lo, o corpo estranho, a cobri-lo com camadas que formam uma preciosa pérola. Embora estes corpos sejam incômodos, podem desencadear transformações maravilhosas, que mostram a força e a transformação nas adversidades. Da mesma forma, a mulher de valor enfrenta muitas mudanças, altos e baixos, voltas e reviravoltas. Ela equilibra compromissos e responsabilidades em casa, na comunidade, no trabalho. Mas apesar de todos os desafios e imperfeições da vida, a mulher de valor consegue desenvolver seu relacionamento com Deus, pois ela sabe que ele a sustenta durante os altos e baixos. Através de camadas de força, coragem, persistência, sabedoria e valor, ela se transforma em uma preciosa pérola. Ela nos ensina que, independente de que você estiver passando, sua força, coragem e
suficiência e tantas outras características estão criando algo raro de valor inestimável. Agora eu pergunto, você tem sido uma pessoa de valor? Que nós somos? Irmãos, essa mulher de Provérbios, a gente vê aqui que ele se destaca aqui no versículo 30, enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ele encerra aqui de chave de ouro, irmãos. Por que que ela faz essas coisas? Porque ela teme ao Senhor. Porque essa será louvada. Às vezes você tem uma pessoa tão eficiente, tão eficiente, tão eficiente, mas não tem um pingo de temor a Deus. De nada adianta, irmãos. Às vezes nós temos uma pessoa esforçada, que tenta, mas que está ali na labuta, que erra como todo mundo. Como eu falei assim, o padrão parece alto, mas só em você tentar, para Deus você já é. É que nem ser perfeito, como o pastor uma vez pregou aqui. Ele falou assim, ninguém é perfeito. Mas a palavra de Deus fala assim, vós que sois perfeitos. Por que se ele fala que ninguém é perfeito? Porque quando eu procuro ser perfeito diante de Deus, eu já o sou para Ele. Assim é a mulher virtuosa. Se eu sou temente, eu louvo a Deus na minha vida em toda e qualquer situação. Eu posso não conseguir fazer tudo o que eu almejei naquele dia, mas para Deus eu já sou. Eu já conquistei. Eu já sou aquela pessoa. É isso que nós temos que ser. Primeiro, ser temente a Deus. Porque o resto vem de carona. Se eu sou temente a Deus, eu vou cuidar da minha família. Se eu sou temente a Deus, eu vou cuidar do meu marido. Se for temente a Deus, eu não vou ser preguiçosa. Se eu sou temente a Deus, eu vou fazer tudo pelos meus filhos. Se eu sou temente a Deus, eu vou mandar amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu vou ter compaixão dos que precisam. Se eu sou temente a Deus, estou tudo incluso, irmão. Isso aqui não é só para mulher, não. É para qualquer um que adora a Deus. Isso que nós temos que ter. Nós vemos aqui que ela é confiável, do versículo 11 a 12. Caráter da mulher indispensável para construir relacionamentos. Ela é esforçada, ela é sábia, ela é estratégica. Ela é altruísta, ela é otimista. E o principal, ela teme a Deus. Porque sem esse versículo 30 não adianta nada. Não adianta nada. Nós temos que entender isso. Deus não pede que nós sejamos super mulheres, super homens, super cristãos, super adoradores. O Senhor fala, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Às vezes a mulher quer levar um fardo que não é para ela levar, irmãos. Nós temos que entender isso, que nós não precisamos saber tudo, nós não precisamos fazer tudo, nós não precisamos ser super mulheres. Deus não quer isso, porque senão ele dizia assim, olha, eu vou botar a mulher para morrer na cruz, porque ela é tão, tão perfeita. Nós não somos, irmãos. E como eu falei, não pode ter cobrança nem para o homem, nem para a mulher com relação a isso. O que importa é temer a Deus. Se você teme a Deus, você vai ter todos esses adjetivos na sua vida, porque você vai viver a palavra de Deus. E se você vive a palavra de Deus, você já é uma adoradora. Você já é uma mulher cheia da glória de Deus, que você vai zelar pela sua casa, você vai zelar pelo seu marido, pelos seus filhos, e o homem vai zelar pela sua esposa, se entregando por ela. O Senhor fala, meu jugo é suave, meu fardo é leve. A identidade da mulher cristã não está em seu desempenho, mas no Senhor. É nele. Não é no meu desempenho. Ela não conseguiu. Não existe, irmãos, supermulher. Não existe. A gente se cobra demais. A nossa identidade é ser filha de Deus. Não depende de uma lista de afazeres. Como eu falei, uma coisa está ligada na outra. Se eu sou adoradora, eu vou fazer minhas coisas que eu tenho que fazer. Eu não vou relaxar e dizer assim, não, eu sou filha de Deus, vou aqui, não vou cuidar da minha casa, não vou cuidar dos meus filhos. Não, aí você não... Que filha de Deus faz isso? Se Jesus deixou o esplendor da glória dele, irmãos, nós provamos o nosso amor por Cristo todos os dias. O que dirá pela nossa família? Como é que eu provo? Poxa, eu estou cansada aqui. Mas eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que levantar. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. O marido tem que trabalhar. Tem que ir atrás do ganho. Se ela trabalha, aprenda a dividir as tarefas, irmãos. Tu vê aqui a mulher fazendo tudo isso aqui. Ela trabalhava também. Naquela época, né? Diz, a mulher não trabalhava, não podia. Não, tá aqui, tu vê que ela trabalhava.
Aprenda a dividir o fardo com a sua esposa. Não é fácil, não, mano. Não é fácil. Eu vi como é que se diz? Uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego. E a pessoa chegou com os entrevistados, né? E ele começou a falar das características desse emprego. E ele chegou e falou assim, era virtual, ele falava pela câmera, né? Entrevista de... como é que se diz? Era por tela, né? Ele fazendo essa entrevista de emprego. E ele falou assim, olha, nesse emprego você vai ter que ficar a maior parte do dia de pé, constantemente em pé, se curvando, se esforçando. Vai ter que ter um alto nível de resistência por horas ilimitadas. Basicamente, 24 horas por dia, 7 vezes por semana, você só pode almoçar quando o seu associado terminar e quando der tempo. Requer grande habilidade de negociação interpessoais. O associado requer total atenção. Às vezes que tem para ficar com o associado, às vezes tem que ficar acordada com o associado durante a noite. Saber trabalhar em um ambiente caótico. Se você tem uma vida, pediríamos que mais ou menos abrisse mão dessa vida. Nas férias, na verdade, no Natal, Ano Novo, feriado, a carga de horário de trabalho aumenta e exigimos isso. E isso tudo com um sorriso no rosto. Fazendo tudo isso, sabe quanto? Preço de graça. Quem quer esse emprego? Existe esse emprego? Existe. Emprego de uma pessoa dessa se chama mãe. E mãe é mulher. E a gente ainda exige, por exemplo, pegar aqui um pouco no pé dos homens, tá? Ainda exige muita coisa de uma mulher. E eu falo para você, não se cobre demais. Você já é nova criatura em Cristo. Você já é uma heroína para o Senhor. Deus te deu capacidade. Deus nos deu muitas coisas que os homens não têm, assim como Ele deu coisas para os homens que nós não temos. Nós não temos que fazer tudo. Tem coisas que eu posso fazer, que eu sei fazer, sei. Mas eu não preciso fazer, porque eu tenho um homem do meu lado. Macho, né, meu filho? Isso. Macho do meu lado. Às vezes a gente quer fazer tudo, tomar frente de tudo, querer realizar tudo. Deus não nos chamou para isso, irmãs. Já desse, até mandei eu não sei como é que é, uns videozinhos, né, para algumas irmãs. A mulher, o homem estava lá, né, estava de costas, acho que ele estava lavando a louça, né, fazendo alguma coisa, e ela pegou um pote compota, né, aquele potezinho. E ela tentando abrir, ela fez tanto esforço, só que ele estava de costas, ele não viu. Aí ela abriu. Aí ela olhou assim, aí ela fechou de novo, bem apertadinho. Aí tocou nele, abre para mim. Aí ele foi lá e abriu e se sentiu o herói, né? Eu abri o pote. Entenda isso para a sua vida. Nós não precisamos fazer esse esforço para abrir o pote, irmãos. Nós temos alguém que está do nosso lado. Nós temos um provedor. Nós temos um homem que está ali para nos ajudar, estar conosco. Deus deu a força. Entenda que vaso mais frágil não é vaso que não tem força. A mulher é forte. A mulher, como eu li aqui, o homem conseguiria fazer isso aqui que a mulher faz? Tem homem que consegue, mas não é exceção, estou falando de regra. Tá? Tem homem que consegue ser pai e mãe? Tem. Mas a gente vê o esgotamento num homem que você não vê numa mulher. A mulher consegue fazer tudo isso e muito mais. Porque Deus deu características para uma mulher que ela não deu para um homem. E por que eu quero ser igual ao homem? Quem verdadeiramente nós somos, irmãs? Quem verdadeiramente nós somos? Nós temos que entender isso e viver o que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos que entender que nós somos fortes e frágeis. Nós somos humildes e vitoriosas. Nós somos esforçadas e delicadas. Nós somos maravilhosas, mas muitas vezes nós fracassamos. Entenda fracassar. Muitas vezes nós não vamos conseguir conquistar aquilo que nós almejávamos. Nós temos que entender tudo isso. Viver isso na presença do Senhor. Deus quer que nós entendamos isso.
Nós aprendemos umas com as outras. Nós não estamos aqui para julgar umas às outras. E isso acontece muito, principalmente no mundo. Eu louvo a Deus pela essa igreja, mas a gente prega também para quem está nos assistindo, e isso também é para a nossa vida, porque isso faz parte. E muitas vezes nós, como mulheres, acabamos cobrando demais uma das outras. Ah, você casou, né? Por exemplo, aqui. Casaram agora. Quando é que você vai ter filho? Aí já começa a cobrança, né? Ah, mas eu vou trabalhar. Mas não trabalha, não vai cuidar de casa? Ah, então eu vou deixar de trabalhar, vai cuidar de casa. Mas você vai trabalhar, você vai ficar só cuidando de casa, não vai trabalhar fora? E sempre um a mais. Sempre tem uma cobrança. Nós acabamos cobrando umas das outras. Ah, porque fulana faz isso aqui. Ah, porque fulana só fica com aquilo ali. Só quer estar junto ali. A gente se cobra, em vez de nós nos alegrarmos, em vez de nós nos unirmos, em vez de a gente acaba se cobrando. Faz parte, irmãos. Mas nós não tem que fazer parte. Nós temos que olhar com a mente de Cristo. Nós temos que nos alegrar com os que se alegram. Nós temos que chorar com os que choram. Nós temos que respeitar o que os outros estão fazendo. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus busca em nós. Nós temos que entender que nós aprendemos. Eu tenho que aprender com a sua vida, você aprende com a minha em certas áreas. O que as mulheres de Deus, será que a gente só vai aprender com as mulheres de Deus da Bíblia? Sim, nós vamos aprender com elas, mas não só com elas. Eu vou aprender com a irmã Nazaré, eu vou aprender com a missionária, eu vou aprender com a irmã Sheila, com a irmã Carla, eu vou aprender com cada uma de vocês, áreas da sua vida que vão me edificar. O que você aprendeu com Ana da Bíblia? Que era uma mulher de oração. E assim vai, irmãos. Esther, uma mulher de intercessão, de jejum, que estava ali, lutava, guerreira pelo seu povo. Débora, uma mulher de luta, de guerra, as mulheres da Bíblia. Olhe para sua irmã e veja o que você pode aprender com ela. Seja um exemplo, você é um exemplo para as irmãs da igreja. Deus espera isso de nós. Irmãos, porque rótulo não quer dizer nada. Rótulo não diz nada sobre a nossa vida. Eu vi um exemplo muito tremendo sobre um violino, não sei se vocês já ouviram esse exemplo. Um homem, lá nos Estados Unidos, eles têm aquele negócio de comprar, e compram com tudo que tem dentro, né? Uma casa, compra com tudo que tem dentro. E um homem comprou uma casa com tudo que tinha dentro, ele havia uma caixa de violino. E ele abriu o violino, quando ele abriu, tinha lá Stradivarius, com etiqueta. A gente não entende nada disso, né? Eu também não, mas eu aprendi. Stradivarius, ele é um violino que custa de 2 milhões de dólares. Um violino que custa de 1 a 2 milhões de dólares. Sabe o que esse cara pensou quando achou esse violino? Imagina, irmão, vem cá. Tu entrar num lugar e tu encontrar um violino que vale 2 milhões de dólares, tu não sabe tocar, mas tu vai vender, não vai não? Eu venderia na hora, irmão. 2 milhões de dólares, imagina o tempo que a gente ia comprar aqui. Glória. Então, ele achou esse Stradivarius. Vale de 1 a 2 milhões de dólares. Ele foi um especialista com etiqueta, irmão. Ele foi lá e o especialista ali pegou aquele Stradivarius, afinou e falou assim, dou 50 dólares. Aí ele falou, mas ele tem etiqueta, ele é um Stradivarius, ele custa de 1 a 2 milhões de dólares. Aí o especialista olhou para ele e falou assim, foi lá, afinou de novo, deu uma tocadinha e falou assim, é preciso mais do que uma etiqueta para ser um Stradivarius. Alguém pegou um violino qualquer e colocou a etiqueta. Enganou o leigo, mas não um especialista em música. É que nem falar de violão, né? A gente vai em guitarra aqui. O Anderson sabe as guitarras que são caríssimas, sabe, né? Quem toca um instrumento vai saber. Só de tocar ele viu que não eram Stradivarius de verdade, mesmo que tivesse uma etiqueta. Irmãos, é preciso mais do que um rótulo de cristão para ser realmente um cristão. Para o Stradivarius, tocar algo e produzir algo belo, só se for tocado por um artista. Porque eu não sei tocar um violino, se eu for tocar, não vai adiantar nada. As obras que nós fazemos e a canção precisam de alguém que nos toque, o Senhor. Então, você quer ser alguém de Deus? Nós temos que ser tocados por Deus.
Não é um rótulo, não é uma etiqueta que vai dizer você é uma mulher, você não faz isso, porque você é... Não é um rótulo que vai dizer se você é ou não é. Não que os outros lhe rotulam de que você é, mas quem realmente você é. Quem verdadeiramente você é na presença do Senhor. E sem o Senhor, não adianta, irmão. João 15 fala, sem mim nada podeis fazer. Nada nós podemos fazer sem o Senhor. Então nós temos que ser. Jesus sempre será o nosso exemplo. Sempre. Irmão, saiba lidar com as situações. Quem verdadeiramente nós somos nas situações mais difíceis? Quem verdadeiramente nós somos? Jesus soube lidar com várias situações na sua vida. Ele é o nosso maior exemplo. Ele soube lidar com Pedro, ele soube lidar com João, ele soube lidar com Judas. Ele soube lidar com qualquer um que estava ali. Ele soube lidar com João, que o acalentava com a cabeça no ombro. Ele soube lidar com o beijo da traição. Quando Judas veio beijar Jesus lá no monte, o que Jesus falou para ele? Chamou ele de quê? Amigo. Sabe por quê? O que Judas fez não mudou a essência de quem Jesus era. Jesus o chamou de amigo. Jesus partiu o pão, o mesmo pão que ele deu para Pedro, para João, para Tiago, o mesmo pão ele deu para Judas. Ele falou assim: você vai me trair, eu não vou. Sabe por quê? Porque se Jesus não chama Judas de amigo, eu achei tremendo esse exemplo. Se Jesus não chama Judas de amigo, Jesus seria o Judas de Judas. Você consegue entender isso? Porque ele estaria já traindo. Olha, tu sabia que tu ia me trair. Tu és Judas, tu és traído. Seria um traidor igual. Mas ele falou, amigo, eu te dei o pão, te chamei de amigo e você é meu amigo. Meu amigo. Ele o chamou de amigo, porque não mudou a essência de que Jesus era. Assim somos nós, uns perante as outras, uns perante os outros. Irmãos, Jesus, Pedro traiu Jesus? Sim. Negou Jesus 3 vezes. E ele era amigo de Jesus. Falou, Senhor, eu morro por ti. Mentiu. Foi o primeiro que correu. Mas seja amigo, seja de Cristo, que as circunstâncias não mudem a sua essência, porque mesmo depois da morte, Jesus transformou a vida daqueles, porque ele continua na essência dele. Nós temos que entender isso. Muito tremendo isso para a nossa vida. Porque senão diz, olha, por mais que todos lhe abandonem, todos, não mude a sua essência. Não mude quem você é. Se todos os teus amigos te abandonarem, você vai chegar para Deus e dizer, olha, não funcionou não, Senhor. Ou você vai continuar dando a vida por eles, como Jesus fez. Para que nem que seja depois de morto, você seja a luz de memória no coração dessa pessoa. Seja a luz de memória. Nós temos que ser isso para a nossa vida. Nós temos que ser isso para a nossa vida. Irmãos, quantos conhecem aqui a história? Eu vou contar uma historiazinha para finalizar aqui. A historiazinha da Branca de Neve. Alguém não conhece a história da Branca de Neve? Acho que todos nós tivemos infância, né? Mesmo que a gente seja crente ou não crente, a gente escutou essa história da Branca de Neve. E eu quero dar uma moralzinha nessa história aqui, que é uma história, mas é história, né, irmãos? É história. Mas que ilustra bem o que eu quero passar para vocês aqui, quem verdadeiramente nós somos. Principalmente nas horas da adversidade, nas horas que acontecem coisas que nós não queremos. A gente vê a história da Branca de Neve, vem a madrasta, ela olha no espelho e pergunta o quê? Espelho, espelho meu, quem é a mulher quem é mais bonita do que eu? O que o espelho fala? Ninguém, você é a mulher mais bela. Ele não fala isso? E várias vezes ela faz a mesma pergunta e ele responde a mesma pergunta. E está tudo em paz, não está? Enquanto ela é a mulher mais bela, está tudo em paz. O reino está em paz, a Branca de Neve está em paz, está todo mundo feliz, não está? Porque ela está ouvindo o que ela quer. Não é verdade? Várias vezes. Até que um dia a madrasta chega no espelho e diz assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Aí o espelho fala o quê? Existe a Branca de Neve. Aí ela vira uma bruxa,
contrata um caçador, quebra o espelho, toca terror no reino e manda matar a Branca de Neve. Moral da história. Em que nós nos transformamos quando alguém diz o que nós não queremos ouvir? Em quem nós nos transformamos? Quando a gente ouve o que a gente não quer ouvir. Será que nós perdemos a nossa essência? Será que nós deixamos de ser quem realmente nós somos? Devemos ser, pelo menos? Ou verdadeiramente nós somos cristãos? Verdadeiramente nós somos mulheres de Deus. Verdadeiramente vocês são homens de Deus. Verdadeiramente vocês são adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Quem somos quando a adversidade vem? Quando nós não escutamos o que queremos. Então, que verdadeiramente nós sejamos esses adoradores, essas mulheres de Deus cheias da glória do Senhor, que entendem que sim, Senhor, nada podemos fazer. Às vezes a gente quer atropelar até o que Deus faz por nós, irmãos. Que nós não sejamos esse tipo de gente, mas que sejamos adoradoras, vocês sejam homens de Deus, que sejam os cristos das suas esposas, e mulheres, sejam essas mulheres maravilhosas para os seus maridos, que nós sejamos adoradores. Irmão, só podemos ser se nós vivemos a palavra de Deus. Tudo